Olá, hoje é 14 de fevereiro, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Eu sou o Felipe Graziano, estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta desta segunda, nós vamos falar sobre a devolução do aeroporto do Galeão, sobre a consulta pública número 01 de 2022, da ANA, que trata dos indicadores de padrão de qualidade, eficiência e eficácia na prestação dos serviços de saneamento básico, além de comentarmos achados da pesquisa do Radar PPP sobre a mortalidade de projetos em 2021. E para começar a nossa discussão, eu já trago esse assunto, que é a devolução do aeroporto do Galeão. No final da última semana, havia muita discussão, inclusive a gente já comentou aqui no Infra em Pauta, sobre a manutenção do bloco Rio de Janeiro, Minas Gerais, que continha, isso na sétima rodada da desestatização de aeroportos da ANAC, que continha no mesmo bloco o aeroporto de Santos Dumont e Jacarepaguá. E muito se discutiu sobre as divergências, né, sobre o risco que isso traria para o planejamento e os impactos na demanda do Galeão. Houve uma segregação do Santos Dumont, que seria então licitado sozinho, e recentemente, na última semana, houve uma decisão sobre a relicitação do aeroporto do Galeão e sua inclusão num bloco com o Santos Dumont. Maurício, explica para a gente essa confusão e como é que afinal vai ficar o bloco Rio de Janeiro na licitação da sétima rodada. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Felipe. Bom dia, nossos ouvintes. A notícia é que a concessionária do Aeroporto do Galeão protocolou na semana passada o seu pedido de devolução do contrato para relicitação. Na sequência da divulgação dessa notícia, na própria quinta-feira, final do dia, o ministro Tarcísio e seus assessores e secretários fizeram entrevista coletiva para falar sobre o tema. Bom, primeiro, apesar da nossa audiência ser geralmente pessoas que entendem do setor, acho que vale a pena a gente recapitular um pouquinho o que é, né, a devolução para a relicitação. Né? A devolução para a relicitação foi criada no nosso sistema jurídico por uma lei de 2017, a Lei 13.448, estabeleceu o processo para, nos casos em que o concessionário está em situação de grave descumprimento do contrato, assegurar uma transição estruturada para um novo concessionário. Né? É um processo para que você possa, o concessionário que está em dificuldades, possa fazer uma devolução estruturada, né, até que um novo concessionário assuma aquela concessão. É importante notar que a lei, contudo, está sendo usada para situações em que não há descumprimentos graves, né, mas apenas incapacidade do governo de reequilibrar e renegociar contratos que já não fazem sentido do ponto de vista econômico-financeiro para o concessionário com a sua configuração original. Né? O contrato com a configuração original já não faz mais sentido para aquele concessionário. Nem o caso de São Gonçalo do Amarante, que é uma relicitação de aeroporto que já está em estado avançado, nem o caso do Galeão tem situação de descumprimento grave do contrato. Né? A ideia é que se faça uma nova licitação e que o vencedor da licitação pague o atual concessionário pelos investimentos não amortizados e assuma a concessão e comece a tocar a concessão. Portanto, até lá, até ter essa licitação, até ter um novo concessionário, a concessionária do Aeroporto do Galeão continua tocando o projeto, continua operando o aeroporto. Né? Bom, há uma narrativa muito usada no governo federal para justificar a devolução de aeroportos como o do Galeão. Apesar dessa narrativa não ter aparecido na íntegra da entrevista coletiva do ministro de Infraestrutura sobre o tema, que tentou, evidentemente, focar nas boas notícias, né? Se é que há algo aqui que se possa considerar boa notícia em torno desse tema. O governo federal geralmente justifica essas devoluções como consequência de propostas inviáveis nas licitações, proposta inexequível, aventureira, né? E tentam caracterizar essas devoluções como algo excepcional, né? Como produto desses players aventureiros, né? Da atividade desses players aventureiros na licitação. Como a licitação do Galeão foi vencida pela Changi em consórcio com a Odebrecht, esse discurso é sempre feito com o adendo de que a proposta foi agressiva, com a expectativa de que seria posteriormente renegociada, usando para tanto os esquemas de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. No contexto do lavajatismo, essa narrativa prosperou,
mas tem vários elementos dela que não fazem, que, em minha opinião, não fazem sentido. Primeiro, há uma certa esquizofrenia nesse discurso, né? Por um lado, quando há uma proposta extremamente agressiva em um leilão federal, né? Leilões em geral, mas quero falar particularmente do governo federal, isso é amplamente comemorado pelo governo como um sinal de competência na estruturação do projeto ou do leilão em si. Por outro lado, quando a coisa dá errada, aí a culpa é colocada apenas na suposta incompetência do concessionário que realizou a proposta agressiva. Do ponto de vista jurídico, se o governo entende que a proposta é agressiva a ponto de ser inviável, o governo deveria declará-la inexequível na própria licitação. Se os agentes públicos perceberam que a proposta era inviável e não declararam a inexequibilidade, aí é ilícito, há uma irregularidade que pode ser enquadrada, inclusive, na esfera penal como crime funcional de prevaricação. Portanto, se a proposta era inexequível na sua origem, os agentes públicos que a admitiram são co-culpados pelo malogro do projeto. É bem verdade que é difícil distinguir proposta agressiva de proposta inexequível. Mas se havia dúvida se era inexequível no momento da licitação e por isso não se declarou a inexequibilidade, isso é sinal de que talvez ela fosse inexequível, que ela não fosse inexequível, né? Que ela fosse apenas agressiva. Isso talvez seja mais uma evidência na direção de que foram os eventos posteriores à grande crise econômica que o país passou em 2015 e 2016, o modo como o governo agiu durante essa crise e o modo como tratou os pleitos de reequilíbrio desses concessionários que tornaram a execução do contrato inviável. Além disso, também não me parece fazer sentido a tentativa de fazer a proposta na licitação do Galeão, os 16 bilhões de reais de pagamento de outorga, valores de 2013, parecer um delírio de um player aventureiro. Não me parece fazer sentido isso. A proposta foi feita pelo consórcio, como eu falei, entre a Odebrecht e a Changi. Passado, né, os tempos de lavajatismo acrítico, eu diria assim, não creio que dá para prosperar essa narrativa sobre a incompetência da Odebrecht para fazer uma proposta adequada em um caso como esse, né? A Changi, por sua vez, que estava com a Odebrecht lá no consórcio desde a origem, participou, portanto, dessa proposta, e que depois, em 2016, assumiu o controle, né, do Galeão, comprou a participação da Odebrecht, é uma das maiores operadoras, a Changi é uma das maiores operadoras do mundo do setor aeroportuário e também controladora do aeroporto, que é reconhecido como o melhor do mundo há vários anos. Querer fazer que a Odebrecht e a Changi são aventureiros irresponsáveis ou que não sabiam o que estavam fazendo, simplesmente não rola, né? Não se sustenta. Evidentemente, para mim é evidente que essa narrativa não faz sentido. Também não me parece sustentar a ideia de que a devolução é algo excepcional entre nós, né? Que aconteceu apenas em alguns projetos isolados e que, portanto, não é um problema do governo, e sim um problema apenas dos players, né? Dos players irresponsáveis. É importante notarmos que metade, né, 50% das concessões de aeroportos federais realizadas no período de 2011 a 2014 estão em processo de devolução para relicitação. 50%. Então, não é excepcional. E quase a totalidade das rodovias federais licitadas no mesmo período caducaram ou estão em processo de devolução. Tem só uma exceção, né, que é o caso da MGO, que foi comprada pela Eco Rodovias. Portanto, a devolução não é algo excepcional para os projetos licitados naquela época. A devolução desses projetos é a regra, né? Então, claramente, não se trata de um problema do Galeão, não se trata de um problema da Changi, um problema específico da Odebrecht, decorrente das propostas aventureiras e sustentáveis que fizeram. Trata-se de um problema muito maior. É um problema que tem coparticipação da União, do governo federal. O governo federal e a União têm responsabilidade nisso. Trata-se de projetos modelados em um país que estava decolando, né? Aquele período 2011 a 2014, a visão de todo mundo é que o país estava decolando, que se esperava que crescesse de forma sustentável e que foi logo a seguir atingido pela maior crise da sua história, com depressão econômica que atingiu 7% em 2 anos, 2015 e 2016. Em nenhum lugar do mundo é possível imaginar que esses projetos modelados naquele contexto de crescimento que foram atingidos por aquela crise pudessem sobreviver com seu desenho originário. Em qualquer lugar do mundo, esses projetos teriam sido renegociados. Aliás, se vocês olharem o discurso de posse do ministro Tarcísio em 2019, lá vocês vão encontrar o ministro prometendo encontrar meios de renegociar esses contratos. Ele fala isso muito claramente no discurso. A partir do final de março de 2019,
o ministro e seus assessores se deram conta que não conseguiriam aprovar a renegociação desses contratos perante o TCU. E aí o governo recuou de realizar essa renegociação dos contratos e passou a endurecer o discurso de que os concessionários deveriam, dizendo sempre que os concessionários deveriam ou aderir à relicitação ou enfrentar processos de caducidade. Então, inclusive o ministro Tarcísio, né, até março de 2019, defendia que esses contratos deviam ser renegociados, que é o que realmente faria sentido. Por que não aconteceu essa renegociação? Em minha opinião, isso é mais uma das heranças perversas do lavajatismo, da supremacia dos controladores da administração sobre os gestores públicos e do apagão das canetas que a gente vive no nosso país. Mas eu acho que é mais aqui do que isso, né? A resistência à negociação ou à renegociação de contratos públicos tem raízes culturais profundas na nossa cultura jurídica. Olhe, por exemplo, a visão comum no meio jurídico de que a ideia de indisponibilidade do interesse público impede a negociação dos contratos administrativos. Como tenho dito com frequência, essa visão do efeito da indisponibilidade do interesse público sobre a execução dos contratos é mais ou menos como uma avestruz, né? Aquela avestruz que enfia a cabeça no chão para se esconder, mas deixa o resto do corpo exposto. É evidente que negociações e renegociações são parte permanente da atividade de execução dos contratos complexos, de longo prazo e relacionais, como são os contratos de concessão. Negar isso impede e dificulta apenas que criemos critérios para distinguir as negociações aceitáveis das não aceitáveis. Além disso, no caso específico do Galeão, tem uma série de problemas regulatórios não resolvidos que tiveram certamente impacto nessa decisão de devolução. O problema, por exemplo, da alternância de voos do Santos Dumont para o Galeão e o problema da competição do Santos Dumont com extrema tolerância pelos órgãos federais com descumprimento pela Infraero, no caso do Santos Dumont, de regras, por exemplo, sobre certificação operacional, são também co-causadores dessa devolução, co-causadores dos problemas econômico-financeiros do aeroporto, da concessionária do aeroporto do Galeão. Também o tratamento pela ANAC, particularmente pela sua controladoria, pela sua procuradoria jurídica, do recente pleito de reequilíbrio pelos impactos da pandemia pós-2020, certamente também contribuiu para esse pedido de devolução. A Procuradoria se pronunciou contra a possibilidade de um reequilíbrio e considerasse todo o impacto na curva de demanda da concessionária, com base em uma ideia, em minha opinião, superficial, que o fato de o risco de demanda ordinário do contrato de concessão estar alocado ao concessionário impedia esse reequilíbrio. Mas é evidente que no setor aeroportuário que a pandemia produz impactos de longo prazo sobre a curva de demanda. E isso, por ser consequência de evento de força maior, nesse caso já reconhecido como risco de governo, a pandemia é um evento de força maior, dá direito a reequilíbrio ao concessionário. Negar isso e supor que, encerrada formalmente a pandemia, não cabe mais reequilíbrio, em minha opinião, negar o óbvio. Né? Negar o óbvio. Maurício, e nesse ponto, acho que um fator que nessa competição entre Santos Dumont e Galeão pesou bastante é o fator de segurança pública. Né? Acho que todo mundo aqui que conhece e que trabalha nessa dinâmica de voo para lá e para cá sabe de alguém que já ficou preso em algum tiroteio no trajeto entre o Galeão e o centro do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que esse é um fator que está fora em princípio, fora do risco do poder do governo federal e do concessionário, né? Quer dizer, é claro, um risco colocado ao poder concedente, segura a segurança pública, mas fora do controle do governo federal, e que com certeza pesa muito nessa discussão, né? Pesa na opção dos passageiros, sem a menor dúvida. Agora, qual que eu acho que é o resultado de tudo isso, né? E aqui, para encerrar, que eu já falei bastante, mais um player internacional fora do Brasil. Né? E eu estou curioso, eu não tive condição de conversar aqui com o pessoal do Galeão para entender se essa saída, nesse momento, é uma decisão definitiva, quer dizer, não vai se olhar nem mais licitações por aqui. Notem que não estamos conseguindo atrair players internacionais para nossas licitações, mesmo para os melhores ativos. O caso da licitação da Via Dutra foi emblemático em relação a isso, né? Mesmo com as justificativas ruins, mal feitas do governo, dizendo que a Eco Rodovias, que participou da licitação, era um player internacional. Faz sem o menor sentido, evidentemente, esse tipo de afirmativa. Qual a explicação para isso, né? Para você não ter mais players internacionais e os que estão aqui estarem indo embora? Eu acho que são vários fatores, alguns deles não necessariamente têm a ver propriamente com o Ministério de Infraestrutura,
né? Acho que é uma economia brasileira que se recupera muito mais lenta do que esperado, né? Bem mais lenta do que os países que são pares do Brasil. Um governo que se colocou politicamente como pare internacional e que assim, acho que está óbvio para quem acompanha os temas governamentais, que é desastroso em várias áreas, educação, saúde, políticas sociais, meio ambiente. Né? Não tem como isso não impactar o ambiente de negócio nos setores de infraestrutura. Né? Junto a tudo isso, ainda tem o descontrole dos nossos órgãos de controle, né? Que desafiam qualquer bom senso e também contribui para o ambiente de negócios conflagrado. Né? Bom, dito tudo isso, tem uma boa notícia, que em minha opinião é uma boa notícia, essa de que o Galeão vai ser licitado junto com o Santos Dumont. Por que eu acho que isso é uma boa notícia? Porque no nível de insegurança que temos, de segurança jurídica que temos, nenhum player que realmente entende do assunto vai se aventurar numa licitação do Galeão com as regras, né, que poderiam restringir o Santos Dumont e portanto, dar margem a um player, de fato, ter uma precificação adequada do Galeão. Nenhum player vai confiar nessas restrições que sejam feitas neste momento de enorme segurança jurídica. Né? Por isso, é melhor mesmo licitar os dois projetos em conjunto, porque qualquer tipo de fronteira que se tratasse, que se estabelecesse, né, entre Galeão e Santos Dumont, de modo a ter restrições operacionais, o Santos Dumont que permitisse ao Galeão operar de maneira mais adequada, ninguém vai confiar que isso vai ser mantido ao longo dos anos, em vista da insegurança jurídica que a gente está vivendo. Era isso que eu tinha a dizer. Felipe, Sebastião, fica à vontade para comentar. Maurício, uma pergunta. Eu acho que você foi bastante claro em expor os motivos que poderiam ter levado à devolução do Galeão em virtude dos desequilíbrios que aconteceram após a licitação, mas o momento no qual foi feita a devolução, que coincide com a 7ª rodada licitação dos aeroportos, ele tem uma explicação dessa coincidência temporal, tá? Porque a questão do desequilíbrio, ela já é uma questão, porque você nos fala, histórica, tá? Que vem se agravando, inclusive agora com os impactos da pandemia, mas considerando que o Galeão é um aeroporto internacional. Mas o fato de também ter acontecido essa devolução na semana passada, em vista da 7ª rodada, tem um fator que explica a influência da 7ª rodada na operação do Galeão? Olha, eu acho que tem esse é um elemento, tá? Mas não acho que seja, talvez tenha sido uma das, digamos assim, uma das gotas d'água, né? A última gota d'água, né? Mas eu acho que a coisa já vinha, a situação já era muito difícil antes, né? E acho que se eu tivesse que apontar um evento, foi essa decisão em torno do pleito de reequilíbrio de longo prazo, né? Na hora que você olha a curva de demanda e você vê que o impacto da Covid, né, no aeroporto é um impacto por longuíssimo prazo, a gente está falando de voltar a demanda de 2014 lá na frente, né? E você tem uma posição da ANAC dizendo que não, isso aí é risco de demanda concessionário, o impacto da Covid encerra quando encerra a pandemia. Isso é uma coisa muito forte, né? Isso tem um impacto muito forte. Acho que se eu tivesse que dizer qual é o fator recente, é esse, né? É de alguns meses atrás essa decisão, é do ano passado essa decisão, e acho que também a discussão em torno do Santos Dumont, malgrado todo o meio político, né, do Rio de Janeiro ter se mobilizado para defender uma posição que seria conveniente, se ela fosse adotada, seria conveniente para melhorar a situação do Galeão. Eu acho que as dificuldades em torno disso talvez tenham contribuído também, Sebastião. A minha percepção, Maurício, veja se está correta pela tua análise, mas é que a discussão em torno da 7ª rodada, principalmente em relação à conformação dos blocos,
acabou gerando um ambiente de convergência de interesses, até para que a questão da relicitação tenha colocado de forma tão rápida e nesse alinhamento de interesse entre poder concedente e concessionário, né? Ao contrário de outros casos em que houve uma discussão, ainda que não houvesse descumprimento grave, mas em que houve uma discussão que se arrastou por longo período, nesse caso foi uma surpresa, inclusive. Acho que pouca gente esperava isso nesse comunicado do ministro, né? Pouca gente esperava isso. Mas assim, eu por isso que eu tentei focar mais, né? Quando eu comentei, eu tentei focar mais nas razões que levam o Galeão, né, o que me parece que leva o Galeão. Eu até acho que é bom deixar claro, eu não tive a oportunidade de conversar com ninguém da concessionária, né? Essa é a minha análise como espectador, como alguém que está acompanhando de longe o caso. O Galeão até foi meu cliente anos atrás, mas já tem mais de 2 anos que eu não trabalho para o Galeão, então é realmente análise como espectador. Eu tentei focar mais nas razões, porque eu acho que essa decisão do ministro, da minha perspectiva, a decisão é bastante óbvia, assim, né? Eu sei que ninguém esperava, Felipe, mas me parece uma coisa óbvia, porque a ideia de você tentar traçar limite para que players, no contexto que você está vendo, players internacionais indo embora, traçar limites para o sujeito confiar que ele vai entrar na licitação do Galeão com o Santos Dumont, que o plano do governo é deixar irrestrito, né, sem nenhuma restrição, eu acho que se endereça a todos os problemas. É como a linha de corte que você fez. O passado a gente precisa entender o que aconteceu, mas daqui para frente, de fato, a relicitação e a integração parece endereçar boa parte dos problemas, né? Ali, também outro tema que surge para o debate, que eu acho que não vai dar para esgotá-lo hoje, em função do tempo, as questões do horizonte temporal para avaliação dos impactos desse equilíbrio. Tá? O ano passado nós até falamos que a visão da ANAC, em particular, de considerar a pandemia como um evento de desequilíbrio e de revisar o pagamento, o adiar o pagamento das outorgas como medida de reequilíbrio, e hoje vemos que essa solução não é suficiente, ok? Por quê? Porque não considera o horizonte temporal dos impactos advindos de uma pandemia que se prolonga muito mais lá da conjuntura específica. Então, aqui vem essas questões da devida definição da matriz de risco e dos critérios e métodos para a mensuração dos desequilíbrios em eventos cujo impacto ele se prolonga no tempo, tá? E isto acontece para a pandemia, acontece para as crises hídricas no saneamento ou no setor de energia, onde você tem uma mudança no padrão de demanda, que ela é uma incerteza quanto dura e quanto que se recupera, mas que tem um impacto muito grande em projetos que são de longo prazo e onde o crescimento e a perspectiva da demanda ele tem uma sensibilidade enorme no valuation do projeto e na sustentabilidade do projeto. Então, hoje, me parece que a discussão está muito focada em quanto dura o impacto da pandemia do setor, em particular no setor aeroportuário, que ele tem um impacto relevante. Sebastião, eu queria pegar o teu gancho e lembrar aqui o que o Maurício ponderou sobre os problemas que levaram à relicitação, no sentido de que, no final das contas, o que a gente precisa entender o que aconteceu e aprimorar a partir de agora são equívocos de modelagem. São equívocos de modelagem que estão trazendo consequências para projetos contratados. E o que a gente queria comentar aqui agora é justamente um estudo do Radar PPP, foi repercutido numa reportagem da Thaís Irata no Valor Econômico, que faz uma análise dos projetos licitados em 2021 e apura a mortalidade desses projetos. E os números são relevantes, são 125 licitações de parcerias em andamento no ano passado, foram cancelados, ou seja, são projetos que não foram sequer contratados, foram modelados, postos em licitação e cancelados. Esse número traz um aumento em relação a 2021, em relação a 2020, de 20% em relação aos dados, né?
Além disso, tem 114 iniciativas que foram suspensas ou adiadas, ou seja, ainda podem ser retomadas. O que chama atenção nesses dados não é o que a gente sempre comenta aqui, mas os problemas de controle em relação aos projetos, né? O Tribunal de Contas questionando algum aspecto da modelagem, mas o número de projetos que foi que houve a licitação, e a licitação acabou sendo deserta, você não houve interessado na licitação. Basicamente, a gente está falando de 80% desses projetos em que sequer houve interessado. E isso nos chama atenção para a necessidade. Esses dados do Radar PPP são avaliados em relação ao total de licitações, né? Ou seja, eles consideram as licitações no âmbito federal, estadual e municipal. A gente está falando aqui de problemas, o Maurício comentou problemas na modelagem de projetos federais, e que a gente sabe que a capacidade de gestão de informações e de processamento e aprimoramento evolui muito rápido. E está anos-luz à frente dos entes subnacionais que estão, principalmente os municípios, com muita dificuldade em criar estruturas para melhorar e aprimorar essa modelagem. Então, acho que o que vale a pena a gente tentar entender a partir desses dados é o que precisa ser feito para modelar de forma melhor e suprir esse gap de comunicação com a iniciativa privada, porque é muito ruim quando você tem todo um esforço da máquina para aceitar um estudo por PMI ou eventualmente modelar internamente, eventualmente com a ajuda de assessores, mas tem todo esse esforço que leva mais de ano para acontecer, e o projeto vai para a licitação e não tem interessado, né? Me parece haver um gap de comunicação muito grande para entender o apetite do mercado e aspectos que precisam ser considerados na modelagem para que o projeto, enfim, possa ter interessados num alinhamento entre o interesse público e o desejo da iniciativa privada de executar serviços para, evidentemente, ser remunerada e ter o seu retorno assegurado. Queria ouvir um pouquinho de vocês a percepção em relação a esses aspectos que precisam ser aprimorados, especialmente no âmbito de entes subnacionais. Eu tive a oportunidade de comentar esses dados e me parece que um aspecto fundamental que precisa ser melhorado é justamente a criação de núcleos, né? Seguindo a linha que o governo federal implementou, o governo de São Paulo fez muito bem, Bahia, Minas Gerais e outros estados, na linha de você criar uma secretaria especial ou um núcleo com pessoas que, independentemente de gestão A ou B, mas permanecem e vão se especializando, mantendo uma carteira de projetos e assegurando o alinhamento entre o que é apresentado pela iniciativa privada ou as demandas internas do próprio governo, o planejamento em si, né, e assegurando essa identidade entre planejamento e projetos. Maurício, Sebastião, por favor. Primeiro, deixa eu fazer uma consideração e depois eu queria fazer perguntas, Felipe. Assim, a consideração que eu faria, assim, eu acho que aqui você tem razão que são problemas em regra de modelagem, né? Em alguns casos eu diria que não é sequer de modelagem, é de leitura da realidade, né? Então, assim, fazer um projeto que o município não tem condição fiscal de pagar, né? Por exemplo, que não deveria nem ter virado o projeto, né? Coisas desse tipo que eu acho que estão aqui dentro dessa ideia de alta mortalidade, né? Que é diferente, por exemplo, do caso do Galeão, em que tem sim erros de modelagem, não estou negando isso, tá? Eu até já escrevi artigos sobre os erros de modelagem que tem lá, mas que eu acho que a questão central não são erros de modelagem, são erros na execução do contrato pelo poder público, sobretudo, né? A gestão do contrato. Na gestão do contrato, isso, na gestão do contrato. Então, o que eu queria lhe perguntar a gente sabe, eu sempre vejo esses estudos da Radar e sempre os índices de mortalidade são altos, né? E me dá sempre a sensação de que um dos problemas, né, do modo como são tratados os dados é que o limiar que é usado para considerar que existe um projeto é um limiar muito baixo, né? Se o governo publicou um aviso dizendo que
vai colocar uma PMI na rua, vai colocar, não é nem que colocou, tá? Se eu me lembro bem, lá na base de dados da Radar, isso considera que já existe, né, o projeto. Portanto, é natural que você tenha uma enorme mortalidade, porque mesmo onde você não tem propriamente modelagem, ele está considerando que o projeto está vivo, entendeu? Então, é isso que eu queria saber. Qual é o limiar, né, de vida aqui do projeto? Quando é que ele começa a considerar que tem vida? Né? Eu não sei se mudou a metodologia, é por isso que eu lhe pergunto. Maurício, o que eu identifiquei, acho que a gente pode até esclarecer isso eventualmente e num próximo programa, eventualmente se a informação estiver incorreta, a gente corrige. Mas o que eu identifiquei é que são projetos postos em licitação. Então a gente está falando de projetos que foram à rua e a licitação foi cancelada por algum motivo. E aí tem um dado, com certeza você tem razão no seu comentário, né? Por exemplo, do número total de licitações canceladas no ano passado, houve um peso, né, muito grande de um projeto de terminais rodoviários no Rio Grande do Sul. Foram 72 72 terminais rodoviários que foram postos em licitação de forma isolada, então são 72 licitações, e isso não teve nenhuma atratividade no mercado e foram canceladas. Então, esse número polui demais a avaliação total. Mas, de fato, é um projeto que foi posto em licitação e não teve interessado. Se você exclui esse dado, aí a percepção melhora bastante. Aí, em relação a 2020, o ano de 2021 foi melhor. Então, de fato, é muito difícil você uniformizar critério para ter uma avaliação precisa do quanto a gente está avançando ou não em relação a anos anteriores, né? A conclusão, e acho que o comentário do próprio pessoal da Radar PPP é de segregar, por exemplo, nesse caso, esses projetos do Rio Grande do Sul, que foi uma iniciativa de um ente, mas que trouxe 72 licitações desertas, né? Então, ele polui demais o número final. Agora, eu só queria corrigir uma informação que eu falei na minha fala inicial aqui. Eu falei num índice de mortalidade de 80%. Na verdade, de um total de deixa eu só pegar o número correto aqui para o nosso ouvinte, né? 125 licitações canceladas, somente 2 foram, os motivos poderiam ser atribuídos ao Poder Judiciário ou ao Tribunais de Contas. Então, o número de licitações desertas realmente foi muito grande, fazendo esse disclaimer desse peso das 72 licitações do Rio Grande do Sul de terminais rodoviários, né? Mas ainda assim é um número bastante alto. Eu acho que nessa questão da mortalidade dos projetos, também ela está bastante influenciada pela questão da maturidade regulatória e jurídica em determinados projetos, em particular os de menor porte, tá? Então, onde é muito difícil você fazer uma análise de sensibilidade ou de risco dentro de um modelo de valuation, okay? Porque, em geral, quando você vai fazer a avaliação de determinado projeto, identifica todos aqueles itens que são riscos do concessionário, tá? E somete eles a uma análise de valoração do risco, tá? A partir de cenários prováveis e possíveis, você impacta nesse fluxo de caixa com o qual faz o valuation para precificar a valoração do risco, tá? Isso quando você tem eventos de desequilíbrio que ficam no colo do licitante, então você avalia o valor disso. Só que quando você tem outra parte que são os riscos que estão alocados ao poder concedente, mas que você tem o risco de que o poder concedente não cumpra aquilo que lhe foi dado como assunção de risco, ok? E isso é bastante difícil de valorar porque é uma questão de percepção. Falar, olha, se eu tenho um determinado evento executivo, mas acredito que o poder concedente, ou acredito que a agência reguladora não vai ir à frente ou terá uma demora significativa naquele reequilíbrio, isso leva à desistência, porque você não tem quase nem como precificar aquilo, tá? Porque é um cenário onde todos os riscos são assumidos pelo licitante. Então, acho que
além dos problemas que possam ter a modelagem, está aquele trasfundo de não ter antecedentes históricos em determinados setores ou em determinado porte de projetos, antecedentes que levem a acreditar que aqueles riscos que não são explicitamente assumidos pelo licitante no edital, de fato, sejam equacionados. Tá? E outra... Sim. Eu só ia comentar, mas conclui seu raciocínio, por favor. E a outra questão é que há uma tendência nos editais a uma excessiva alocação de risco no licitante. Tudo passa a ser risco do licitante. Então, ali também você tem uma dificuldade de poder mensurar ou valorar o risco. Okay? Porque são todos os possíveis eventos administráveis e não administráveis. Então, você não tem como ter instrumentos que mitiguem determinado risco porque não estão sobre a alçada do licitante. E isso pode levar, de fato, a essa falta de apetite ou falta de interesse por determinado projeto. Isso me parece, Sebastião, muito atrelado àquela interpretação, né, pouco correta, né, incorreta, na verdade, da exploração por sua conta e risco. Então, quando você vai para ambientes em que, de modelagem, em que há uma experimentação maior, no caso dos municípios, né, porque quando você está falando de União, estados, acho que os tipos de PPP, os tipos de concessão estão melhor maturados. Agora, o ambiente onde há uma maior criatividade, porque tem muito espaço realmente para criar para infraestruturas sociais e diversos outros serviços, saneamento básico é um deles, mas já mais maduro, é justamente no ambiente de municípios, que é quem tem menos estrutura para modelar. Então, às vezes, essas interpretações equivocadas ou a falta de histórico sobre esse tipo de parceria que você está criando, a gestão de um ambiente, de um espaço urbano, de uma praça, de um mercado municipal, acaba dando muita margem para equívocos na interpretação e na alocação de riscos. Mas, dentro dessa linha, eu queria aproveitar o gancho aqui para te provocar, Sebastião, você... num setor mais maduro, ainda em ambiente municipal, a gente teve uma audiência pública da Agência Nacional de Águas e Saneamento, justamente tentando trazer parâmetros para índices de eficiência na prestação de serviço de saneamento básico. Explica um pouco para a gente o que está em discussão nessa consulta pública, Sebastião. Ok. Bom, está aberta a consulta pública 01 de 2022 da ANA. Ela foi aberta em janeiro deste ano, encerra no dia 17 deste mês, nesta sexta-feira, e essa consulta pública trata de uma proposta de norma de referência de indicadores de qualidade, eficiência e eficácia para a prestação dos serviços de saneamento. Lembrando que o novo marco legal, a Lei 14.026, atribui à ANA a competência para editar as normas de referências do setor de saneamento básico, buscando essa homogeneização, uniformidade em as regras regulatórias e visando, em última instância, a segurança jurídica do setor. Tá? Então, lhe foi dado por lei essa competência à ANA e um dos itens que a ANA deve criar essa norma de referência é para os padrões de qualidade, de eficiência e eficácia na prestação do serviço. Então, a criação desses indicadores ou a discussão desses indicadores começou ano passado. Tá? Começou em abril e maio do ano passado, 2021, onde a ANA iniciou a discussão em uma tomada de subsídios. Essa tomada de subsídio teve duas rodadas, uma em abril de 2021, outra em maio de 2021, e a partir desses subsídios coletados pela ANA dos agentes do setor, ela elaborou uma minuta de norma de referência, nota técnica, que colocou em consulta pública, como falei agora, em janeiro. A consulta pública ficou ali por aproximadamente uns 50 dias e encerrará o 17 de fevereiro. Com as contribuições que façam os agentes, os comentários que façam os agentes a essa minuta de norma de referência que está colocada em consulta pública, a ANA avaliará essas contribuições e a perspectiva ou expectativa é que para abril, maio deste ano se tenha a norma de referência desses indicadores.
Esos indicadores eles são importantes porque são as metas, tá, de indicadores de qualidade, eficiência e eficácia que devem cumprir os prestadores. Tá? Que é o que a ANA está propondo? Na realidade, o que está hoje nessa consulta pública é um leque de indicadores para fazer uma fiscalização e regulação indireta através do acompanhamento periódico desses indicadores. E a ANA está propondo nessa minuta criar 36 indicadores. Tá? Esses indicadores estão separados em 3 grandes grupos. Indicadores associados ao nível de serviço, são 9 indicadores para caracterizar, estabelecer metas e acompanhar o nível de serviço, que o que busca é avaliar o dimensionamento do acesso ao serviço, ou seja, a cobertura, e a qualidade da prestação desses serviços, são 9 indicadores para esse fim. 12 indicadores son para avaliar la eficiencia y sustentabilidad, son indicadores de eficiencia operacional, sustentabilidad ambiental y económica, y más 15 indicadores que son de avaliación de desempeño, mas que no terían metas establecidas. Entonces, en total, ANA está propondo 36 indicadores, 9, como falei, para o nível de serviço, 12 para eficiência e 15 que ela chama de contexto, que são indicadores para entender, caracterizar o contexto no qual se dá cada prestação do serviço. O tema é que, de todos esses 36 indicadores que se estão propondo, cada um deles tem uma métrica do cálculo estabelecida nessa proposta norma de referência, e desses 36 deverá se estabelecer meta para 21 deles, que são os 9 de nível de serviço, mais os 12 da eficiência e sustentabilidade. Quem estabelecerá as metas para aqueles indicadores cuja métrica já estaria definida pela ANA são as agências infranacionais, levando em consideração o estágio da prestação e as características locais e regionais. Tá? Essas metas serão estabelecidas pelas agências infranacionais, porém, seguindo uma série de diretrizes que a ANA estabelece em sua norma de referência. Mas quem deverá estabelecer são as agências infranacionais. E essas metas estabelecidas pelas agências infranacionais serão classificadas ou categorizadas em padrões de referência, e para o qual a ANA estabelece 4 padrões de referência. Padrão de referência de prestação que vai de A, B, C e D, sendo A um padrão de nível de excelência e o D um menor nível de excelência. Então, o que basicamente a ANA está propondo é que quem define a meta seja a agência infranacional, mas a depender do valor da meta que seja estabelecido para cada um desses 21 indicadores, ele cairá em uma classificação de padrão de referência, se padrão Suíça ou padrão Angola, digamos. Você o que vai buscar é classificar a meta, a exigência do regulador em diferentes padrões, tá? Da A a D. E também a ANA estabelece como que será feita a avaliação do desempenho dos operadores nesses 21 indicadores, okay? Onde a cada ano deverá ser feita o acompanhamento do indicador, comparando ou avaliando o desempenho verificado vis-à-vis a meta determinada para esse ano. E o desempenho, por sua vez, é classificado em 4 grupos. Tem aqueles que atendem a meta e com uma folga de mais de 20% da meta, ou seja, supera a meta em mais de 20%, terá um desempenho chamado de ótimo e vai ganhar 4 pontos por cada indicador. Quem tem um desempenho que está atendendo a meta e até ou superando a meta até 20%, se considerará que tem um desempenho bom e ganha 3 pontos por cada indicador. Quem atende a meta ou atende a meta até um 80% dela tem um desempenho regular e ganha 2 pontos. E quem não cumpre a meta com um descumprimento maior a 20%, tem um desempenho insuficiente e ganha número 1.
E depois o que se faz é uma soma ponderada, uma média aritmética simples da nota que foi para o desempenho de cada um desses 21 indicadores e se calcula uma média aritmética simples para saber se a empresa ou o prestador comum atendeu ou não atendeu as metas. Okay? Essa é a lógica de lo que está colocado na consulta pública. Agora, vem um pouco assim os detalhes de aquilo. Então, como falamos, temos 21 indicadores. 9 deles, que são os de nível de serviço, são os indicadores mais corriqueiros que se acompanham nos contratos de concessão, que são os de acesso ao serviço, tá? Contrato de concessão do programa, que são os de acesso ao serviço, que basicamente medem o grau de cobertura do abastecimento de água, coleta de esgoto e tratamento. Tá? Dentro desses 9, também estão o que se chamam os indicadores de qualidade do serviço, tá? Que eu chamaria de qualidade do serviço e qualidade do produto, porque são indicadores que falam da continuidade no abastecimento de água e do extravasamento do esgoto, das reclamações, e tem indicadores associados ao análise de cloriformes total e análise de DBO das águas residuais. E também tem perdas. Então, esse conjunto de indicadores, eles seriam o conjunto de indicadores mínimos que, no entendimento da ANA, tem que estar dentro do contrato de concessão do programa. Tá? São indicadores, como eu falei, de cobertura e da qualidade do serviço. Esses indicadores era de esperar que tivessem já nas minutas que estão sendo os aditivos que estão sendo já negociados entre os prestadores e os municípios para adequar os contratos até o 31 de março. Tá? Só que alguns desses estão sendo agora definidos. Mas você tem esse conjunto de indicadores, que esse conjunto de indicadores você pode discutir o valor do indicador para o caso da qualidade de serviço, que é da continuidade de extravasamento do esgoto, mas há outros que são outras autoridades competentes que já estabelecem, como que é o caso da qualidade da água e das águas residuais. Tá? Então, aí poderia haver algumas superposição de competências. Mas eu entendo que o problema principal está naqueles outros 12 indicadores de eficiência e sustentabilidade. Esses 12 indicadores, para dar alguns exemplos de que tipo de indicador está lá, tá? O índice de produtividade do pessoal total, a relação de quantos funcionários totais próprios e terceiros se tem em relação ao número de ligações. A duração média dos reparos, o índice de macromedição, de micromedição, o índice de evasão de receita, o índice de perda de receita, o índice de consumo de energia elétrica para água, para saneamento. Então, aí há um conjunto de indicadores que esses indicadores, a Ana fala que não devem estar dentro, não precisam estar dentro do contrato, não precisa compor os contratos, mas sim tem que ter metas. E se tem meta, terá que ser acompanhada pelo regulador, e para que uma meta seja efetiva, terá que ter um critério de punição no caso de descumprimento. E ali, na visão pessoal, eu acho que esse é o ponto que precisa melhor ser tratado na norma de referência final, porque são muitos indicadores, são 12, esses indicadores, para determinar metas para cada um deles, é necessário levar em consideração as diferenças socioeconômicas, ambientais, topográficas que tem cada uma das prestações. Tá? O nível de evasão de receita não é o mesmo em um município de baixa renda que num município de renda melhor. Tá? E isso não tem a ver só com a gestão do operador, tem a ver com as características intrínsecas. Tá? Por exemplo, isso no setor de energia elétrica foi discutido durante muito tempo, onde o índice de evasão de receita não é o mesmo para todas as concessionárias, aquilo que pode ser atingível, porque a realidade socioeconômica que enfrenta cada uma delas é diferente. Tá? Tem outro indicador como o índice de produtividade do pessoal total. Eu entendo que esse não é um indicador para estabelecer uma meta, isso forma parte da gestão do operador. Quanto que ele vai contratar de pessoal próprio, de terceiro, uma questão da gestão.
criar esse indicador, por sua vez, tem uma série de transformações. Como que eu estimo o valor do pessoal de terceiro? Quando você tem contrato de terceirização, onde não é explícito a quantidade de mão de obra que utiliza um terceiro. Então, é criar um indicador que vai ser difícil calcular, difícil mensurar e difícil estabelecer uma meta. Então, entendo que nessa parte dos indicadores de eficiência e sustentabilidade, há um longo caminho ainda para percorrer, no sentido de que alguns desses indicadores eles não precisam estabelecer meta. Você, na realidade, criar um incentivo enquanto à determinação da tarifa naqueles que têm regulação discricionária, e nós outros já foi criado no processo de concorrência, no contrato de concessão, então você não precisa desse indicador para acompanhar o desempenho da empresa, criando punições para ela, porque a punição estará na própria rentabilidade da companhia, okay? Ou do prestador. Então, acho que há que repensar um pouco esses indicadores de eficiência e sustentabilidade, buscando aqueles que efetivamente trazem uma sinalização e que essa sinalização de eficiência já não esteja internalizada dentro da própria lógica da regulação. E aqueles que ainda sejam indicadores que se considere que devem ter uma meta, é muito importante estabelecer que essa meta ela não pode ser padronizada, porque as realidades socioeconômicas, ambientais, topográficas e tal, de cada um dos prestadores são diferentes e pode ser lo que padrão de qualidade há para um município não seja execuível para outro. Tá? Então, essa padronização proposta para as metas também entendo que deve ser revisitada. Tá? E esses indicadores... olhando para o grau de maturidade de muitas das agências reguladoras ainda no saneamento, é um desafio grande estabelecer essas metas de 2 indicadores de eficiência, porque ela requer de bastante estudo, tá? E de analisar as características locais e regionais. Por outro lado, a Ana também requer que esse indicador seja seguido a nível de contrato município, o qual esses indicadores nas prestações regionalizadas é de bastante difícil aferição, tá? Porque você não tem um indicador necessariamente município a município até que não esteja estabelecida e instaurada uma contabilidade regulatória bem desagregada. Então, lo que entendo é que houve um avanço na padronização dos indicadores, nessa classificação nos grupos, no critério de avaliação do desempenho. Minhas 2 grandes preocupações estão que o conjunto de indicadores de eficiência operacional, aqueles 12, eu acho que pode ser excessiva a quantidade, o trabalho para definir eles é complexo, e muitos deles não são necessários para o fim que se pretende, tá? Porque você tem uma regulação por incentivo onde não precisa acompanhar via metas indicadores específicos de operação. E a outra questão é que muitos desses indicadores que se estão propondo, eles, de fato, não estão contemplados nos contratos, nem de concessão, nem contratos de programa. E isso requerirá um aditivo e isso requerirá uma análise de impacto regulatório e de impacto tarifário para a incorporação dessas metas. Tá? Então, ali começa todo um tema de que traz a necessidade de revisitar contratos, que parte deles estão sendo revisitados agora para o aditivo 31 de março. Então, esse processo essa implantação das metas, ele vai ser bastante demorado, e é por isso que é importante, sim, se ter indicadores, mas tentar ter o conjunto de indicadores imprescindíveis, ao menos nestas primeiras etapas, para que isso possa ser possível e não criar demasiada controvérsia em quanto aos aditivos dos contratos ou as negociações regulatórias que terão que ser feitas para avaliar o impacto da incorporação desses indicadores. Maurício, Felipe, não sei se... Eu queria fazer, a gente já está no limite de tempo, né? Eu queria fazer um comentário muito rápido, que é o seguinte: eu estou muito preocupado com essa atuação da ANA, né? Muito porque eu acho que se a atribuição da ANA da competência de emissão de norma de referência foi para aumentar a segurança jurídica do setor, né?
uniformidade regulatória e segurança jurídica. Para que ela não contribua para mais insegurança, é preciso que a cada norma com esse teor, ela distinga claramente. Contratos que estão em curso não são afetados por essas normas. Novos contratos deverão ser submetidos completamente a essas normas. Porque você imagina assim, imagine que essa norma, uma vez, se ela for aprovada com esse teor que ela tem hoje, se todas as agências reguladoras tivessem que promover alterações nos contratos em curso, por exemplo, os contratos com a iniciativa privada, para incorporar todos esses indicadores. O tamanho da insegurança jurídica que isso geraria, né? Alterações unilaterais, porque se trata de tema regulamentar, então as agências têm poder para alterar unilateralmente, alterações unilaterais, né? No atacado, né? Com a necessidade de reequilíbrio de todos esses contratos, com agências que sabemos, as municipais, intermunicipais e estaduais, que não têm condições, demoram anos para conseguir fazer reequilíbrio. Né? Então, eu tenho muito medo, eu estou muito temeroso dessa atuação da ANA levar, né, as agências a tentarem se adequar para os municípios não perderem recursos federais, e isso levar a uma abertura de mudanças em diversos contratos de concessão ao mesmo tempo. Realmente, queria deixar aqui essa minha preocupação, apesar do tempo estar curto, né, e espero ter a oportunidade de depois a gente debater isso com mais calma. E ali, Maurício, tem essa preocupação para o contrato de concessão, que já está no processo licitatório, passaram por um processo licitatório e terá necessidade de um reequilíbrio, mas também tem o desafio dos contratos de programa que não têm, na formulação de suas tarifas, esses indicadores, tá? E que então precisarão passar por revisões tarifárias extraordinárias para a implementação dessas metas. Então, ele não passa por uma adequação do contrato, mas sim passa por uma revisão extraordinária da tarifa para poder fazer viável, factível, atingível aquelas metas. E hoje no setor saneamento não há um histórico de mensuração de impacto econômico associado ao cumprimento de metas. Tá? As agências ainda têm que se preparar para isso requer de estudos mais aprofundados para realmente calibrar o impacto tarifário que tem a incorporação dessas metas. Hoje, no nosso programa, a gente teve 3 temas que renderiam, cada um isoladamente, um programa próprio, né? Mas eu queria agradecer a nossa audiência, pedir para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, para que se inscreva no canal, clica no sininho, para que vocês recebam os alertas dos novos episódios, e fica aqui o nosso agradecimento e até a próxima semana.